Vamos adicionar a subentidade Flight Seat à nossa realidade, que vai representar cada assento de um voo. A forma de identificar cada assento será fornecendo o identificador do voo ao qual pertence, o identificador da fileira e uma letra para a coluna A, B, C, D, E ou F. Como não faz sentido que um assento exista independentemente do voo ao qual pertence, é por isso que dizemos que se trata de uma subentidade e a representaremos com um segundo nível da transação FlyCT. Observemos que esses dois atributos em conjunto serão os identificadores do segundo nível. Já tínhamos a tabela FlyCT correspondente ao primeiro nível. Agora, será adicionada então uma segunda tabela, que terá como chave primária uma composta por esses três atributos, onde, em particular, FlightID por si só constituirá, além disso, uma chave estrangeira para a tabela Flight, a do primeiro nível. É essa chave estrangeira que estabelece a relação entre ambas as tabelas. Por outro lado, vamos adicionar um atributo secundário ao assento, que é sua localização. Ou seja, se é janela, meio ou corredor. Esse atributo, então, será colocado na tabela Flight Seat. Será conveniente definirmos seu tipo de dado como um domínio, ao qual poderíamos chamar de Seat Location, do tipo de dado. Character de 1, por exemplo, já que armazenará a letra W para representar o window, M para middle e A para isle. Como só poderá assumir um desses três valores e não qualquer outro? Então, vamos enumerar os valores possíveis e dar um nome a eles, para não termos que lembrar da letra, que é arbitrária. Poderia assumir os valores 1, 2 ou 3 e seria o mesmo. O que nos interessa é que representam window, middle ou aisle. Depois, para manipular os valores, lidamos com o nome do valor e não com o valor em si. Assim, por exemplo, se quisermos atribuir por código um valor ao atributo Flight Seat Location, por exemplo, por meio de uma regra de atribuição, podemos fazer assim: nome do domínio, ponto, nome do valor. Isso armazenará internamente o caractere EW no atributo no banco de dados. Ou seja, seria o mesmo que ter escrito isso diretamente. De forma análoga, também seria conveniente definir o domínio zchart para as colunas dos assentos, porque também faz sentido. Corresponderá a uma enumeração de 6 valores, A, B, C, D, E ou F. Para atribuir à coluna F o atributo FlightSeatChar, usamos o nome do domínio, ponto, e o nome do valor. Este F aqui é o nome do valor F, ou seja, equivale a esta atribuição. Neste caso, pode causar confusão porque chamamos do mesmo jeito, mas não é o mesmo nome de valor. Obrigado. Que valor do valor? Vamos adicionar tudo isso ao nosso KB. Assim, tínhamos a transação Flight com um único nível e a fórmula horizontal para calcular o preço do voo. Precisamos adicionar o segundo nível para os assentos. Poderíamos pedir isso ao assistente, mas agora que já estamos mais experientes, vamos tentar outras opções. Por exemplo, vamos ao Source e adicionemos rapidamente assim, o segundo nível. Seat, nome do nível, chaves, Flight Seat ID. Será a fileira do assento seguida de asterisco para que seja o identificador do nível. Depois, Flight Seat Char, para a coluna do assento, também seguido de asterisco, porque junto com a fileira identificará o assento do voo. E por último, Flight Seat Location, que será um atributo secundário armazenado na tabela. Falta atribuirmos os tipos de dados a eles. Para Flight Seat Char, definimos a propriedade DataType como o domínio seatchar, que já vamos criar em uma única operação, aqui mesmo igualando a character de 1. E para Flight Seat Location, o mesmo. Vamos observar como vemos o segundo nível na estrutura. Vamos gravar.
Agora vamos para a janela de domínios para poder indicar que aceitarão exclusivamente valores enumerados. Se editarmos as propriedades do novo domínio cchart do tipo character de 1, vemos que, abaixo das opções da seção Definição de tipo, temos a opção Enum Values. Ao clicar nos 3 pontinhos, abre-se o editor de valores para que possamos adicionar cada um dos valores enumerados. Assim, definiremos o primeiro com o nome A. A descrição pode ser a mesma, A, e o valor que será efetivamente utilizado dentro do tipo de dados será a letra A. Pressionamos Enter e inserimos o próximo, B, e assim sucessivamente até inserir todos. Clicamos em OK e vemos como todos os valores ficaram especificados na propriedade. De forma análoga, definimos os valores enumerados do domínio seedLocation. Se agora voltarmos à transação e editarmos o layout web, veremos que foi colocado o grid esperado para que o usuário possa inserir os assentos. Além disso, observamos que, ao indicar os domínios como enumerados, o sistema optou automaticamente por exibir um e outro, utilizando uma caixa de combinação. Por exemplo, se nos posicionarmos sobre o controle de atributo Flight Seat Location, veremos no grupo Informações do controle de suas propriedades o tipo de controle caixa de combinação. E seus valores foram retirados dos valores do domínio. Vamos executar F5. O relatório de análise de impacto afirma que a tabela de assentos de voo deve ser criada com uma chave primária, composta por esses 3 atributos, como esperado, e este outro atributo como chave secundária. Pressionamos, reorganizamos e executamos o flight para entrar nos assentos. No voo 1. Adicionamos o assento na fila 1, coluna A, junto à janela. Em seguida, outro assento na fila 1. E já podemos perceber que, como este campo não é identificador do nível por si só, ele não gera uma mensagem de erro ao repetir seu valor. Mas se deixarmos A para este campo, aí sim aparecerá o erro. Porque ambos os atributos juntos são o identificador do nível, então não podem se repetir. Vemos que o combo nos apresenta todas as descrições dos valores do enumerado. Escolhemos a opção B e, para a localização, a opção Central. Em seguida, entramos no corredor 1C, corredor 1D, 1E médio. E clicamos em Nova linha para adicionar o último assento da linha 1, o F, que corresponderá à janela. Com isso, teremos a primeira fila do voo completa. Confirmamos. Por enquanto, o voo 1 só tem reservas para os assentos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Podemos querer que esse cálculo seja feito automaticamente para que possamos saber o resultado num relance. Quantos assentos tem um voo? Precisaremos para isso, usamos uma fórmula de agregação, a fórmula COUNT, que estudaremos no próximo vídeo.